Isso não é só desenhar a receita, o importante é o processo. Sabragem! Enquanto o copo caiu no chão. Pá, eu não sei o que aconteceu. Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast sobre a cerveja artesanal em Portugal e também pelo mundo. Esta nova temporada de Portugueses Sem Fronteiras e Cerveja Sem Fronteiras, onde nós conhecemos os protagonistas que não estão em terras lusitanas, mas que defendem as cores da bandeira nacional através das suas competências técnicas na produção de cerveja artesanal. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Hoje estamos na Pillars Brewing em Londres, com a companhia do Zé, que nasceu na Suíça, mas viveu a maior parte da sua infância em Sernancelho, em Viseu. Mudou-se para Lisboa em 2013 para estudar Engenharia Biológica no Técnico. Neste período juntou-se ao Clube de Cervejeiros do Instituto Superior Técnico, tendo inclusivamente sendo presidente deste mesmo clube. Em 2018 estagiou na 8ª Colina e na Dois Corvos. Em 2019 mudou-se para o outro lado do Atlântico para estudar o poder antioxidante do mirtilo em Florianópolis, no Brasil, que foi o tema da sua tese de mestrado. E quando recebeu o canudo já em Lisboa, juntou-se à Dois Corvos como cervejeiro, onde eventualmente se tornou Production Manager. No início de 2013 mudou-se para Londres para trabalhar exatamente onde nós estamos, na Pillars Brewing, a primeira cervejeira artesanal londrina focada exclusivamente em lagers. Olá Zé. Olá. Bem-vindo. Espero que ao longo da conversa... Acho que vais ter que repetir, disseste 2013, mudei para Londres, acho eu. Que temos inicialmente, logo de início, o nosso convidado a entrar de pé juntos e a desafiar o meu próprio guião, que seguramente os meus editores irão Vão corrigir no ecrã. Para começar, aliás, espero que estejas melhor do que na noite de ontem, que tivemos simplesmente a trocar ideias e precisamente a gravar a rúbrica que introduz no meio deste episódio. Isso foi uma causa nobre. muito bem recuperado. Parece que estamos em forma. Queria primeiro perguntar, acho que durante esta conversa eventualmente vamos falar sobre o teu percurso académico e de que forma é que podemos estudar cerveja ou de alguma forma nesta indústria e eventualmente acabar como cervejeiro, mas curiosamente e vendo cada vez mais cervejeiros portugueses pela Europa fora, pergunto-me se tu achas que a Dois Corvos é o melhor instituto de educação cervejeira em Portugal. Sim, acho que a Dois Corvos para mim foi muito importante na minha formação. Foi o meu primeiro projeto onde estive envolvido a nível profissional e também abriu umas portas ao permitir-me estagiar enquanto estava ainda a estudar. E sim, levo uma boa bagagem da Dois Corvos, de tudo o que é feito lá, muito experimental, uma fase em crescimento, apanhei uma fase em crescimento e isso também acho que é uma bagagem diferente do que ir a trabalhar para uma empresa que está mais estagnada ou uma cervejeira grande que está mais estagnada, não há assim tanto desenvolvimento. E apanhei a Dois Corvos, aliás, estagiei nas instalações antigas, onde é o Tap Room, e quando comecei a trabalhar já tinham mudado os equipamentos para a nova fábrica. Por um lado foi bom, porque acho que deve ter sido muito difícil mudar os equipamentos, e eu cheguei lá já estava tudo no sítio, e então foi engraçado ver o crescimento da Dois Corvos. Então, mas tu achas que para qualquer pessoa que quer eventualmente trabalhar nesta indústria, em vez de estudar, deverá imediatamente passar para Dois Corvos? Se quiser lançar a sua carreira internacional, é obrigatório passar para Dois Corvos, talvez? Também já existe uma grande número de cervejeiras em Portugal que fazem coisas muito interessantes e eu acho que não é obrigatório passar pela Dois Corvos, mas a Dois Corvos dá uma boa bagagem para iniciar esta carreira de cervejeiro.
talvez o nosso convidado não tenha percebido a parte irónica da pergunta. Não, estou a dizer. Conta-me como é que começou, como é que conheceste o universo craft, qual foi a tua experiência? Assim, eu acho que o meu caso é um pouco mais peculiar. Eu comecei a abraçar sem antes ter provado uma cerveja artesanal, acho eu. Basicamente foi no Clube de Cervejeiros, no Técnico. Ouvi falar que está aqui um braçar uma cerveja. Eu, como vim assim mais do interior de Portugal, onde estava mais envolvido em vindimas, pisar a uva na adega e tudo, sempre gostei muito dessa parte mais prática. E como estava a tirar um curso em engenharia e não via muita aplicação, porque acho que a universidade em Portugal ainda está um pouco distante da indústria, e então muitas vezes... Cervejeiro ou vinícola também? Indústria no geral. Eu acho que muito técnico formata as pessoas mais para investigação e não tem assim... tem vindo um pouco a mudar. E eu ali no Clube de Cervejeiros vi uma oportunidade de pôr em prática conhecimento que estava a adquirir ao longo do curso. E então juntei-me ao clube, comecei a abraçar com o Henrique, que também está das Corvos, e foi aí que comecei a abraçar. Depois começamos a comprar cervejas para ampliar o nosso conhecimento e tentar descobrir qual seria o estilo que íamos abraçar a seguir e ter um pouco uma referência. Então aí comecei a beber cerveja artesanal. Eu acho que as primeiras foi da Oitava Colina, Dois Corvos, a Letra, isto em 2014, não, acho que 2015. A tua imersão foi já no Técnico, que tu estudiaste, neste caso, quando entraste no Técnico, em 2013, eventualmente, já. Juntaste ao Técnico a estudar Engenharia Biológica, mas questiono-me se já imaginavas que irias trabalhar eventualmente na indústria do vinho, ou o que é que tu procuraste? Assim, eu gostava muito da biologia, microbiologia no secundário, mas também não me via seguir uma carreira muito de laboratório, então foi por isso que eu escolhi Engenharia. E também gostava da parte mais Engenharia Agrónoma e assim, mas vi este curso no Técnico, que não era só Engenharia Química, tinha a parte mais também das fermentações e mais biológica, e achei muito atrativo o curso, e então candidatei-me para lá e entrei. E imagino que, neste caso, já falaste um pouco do clube de cervejeiros, que existissem outras atividades extracurriculares que pudesses eventualmente fazer como desporto ou não sei. Sim, o Técnico tem desporto, também estive envolvido no núcleo de estudantes de Engenharia Biológica. Tínhamos também umas jornadas da bioengenharia, que eram jornadas biológica. Convidávamos oradores, estive envolvido também nessa parte aí, gostava muito de estar envolvido no associativismo e organizar churrascos também fazia parte, as praxes também gostei de participar, mas os clubes cervejeiros foi mesmo meter a mão na massa e estar ali a cozinhar cerveja. Depois comprei um kit para fazer em casa, mas para ser sincero nunca fiz muita cerveja em casa, a maioria da cerveja que tinha feito foi mais no clube de cervejeiros, porque em casa não tinha muito equipamento, vivia num apartamento em Lisboa, lembro das primeiras fermentações, não tinham de ligar a serpentina para arrefecer o mosto, eu só conseguia ligar aquilo no chuveiro, então tinha que levar a panela para a casa de banho, para um banquinho, ligar a serpentina no chuveiro para arrefecer, e depois também não queria estar a deixar a fermentar ali na cozinha comum e assim, então levava o balde para o quarto e deixava a fermentar, não tinha controle de temperatura, não tinha nada, o meu equipamento era muito básico, e então nos primeiros dias queria dormir, mas aquilo estava a borbulhar, então eu levantava-me, carregava assim na tampinha, libertava ali a pressão e tinha que adormecer em 5 minutos antes que aquilo começasse a voltar a borbulhar. Certo. Foi assim a minha iniciação nas braçagens. À produção de cerveja. Qual foi a motivação, neste caso, do clube de cervejeiros? Foi mais na parte eventualmente produzir boa cerveja e de eventualmente perceber como é que se faz cerveja? Ou foi, por outro lado, que também parece-me válido,
produzir cerveja de forma barata e... Sim, também houve esse... O facto de estar a abraçar a cerveja artesanal, para quem é estudante, no início era caro. Nós comprávamos aquilo, fazíamos umas vaquinhas e provávamos as cervejas, mas para nós aquilo era caro. Quando ao lado tínhamos um jardim, o Arte do Cego, compravas um cartão por 5 euros, tinhas 11 cervejas. E claro, mesmo eu gostava de investir um pouquinho em cerveja artesanal, ir provando. Mas sim, o abraçar, nós fazíamos uma pequena contribuição para o clube e depois levávamos cerveja para casa. No início éramos poucos, abraçávamos também poucas vezes, mas depois o clube cresceu e acabou por ter 30 pessoas. Quando eu saí, mais ou menos, fazíamos 3 equipas de 10 pessoas para abraçar, porque também 30 pessoas à volta de uma panela, não há muita coisa a fazer também. Yeah. Então éramos demasiados, mas também não se dava bem atenção às pessoas. Mas quantas vezes é que produziam? É assim, nós tínhamos 3 fermentadores, ou 4, e basicamente abraçávamos se calhar uma vez por mês, ou talvez menos. Fazíamos se calhar... Mas como dessa equipa? Cada equipa. Ou seja, se calhar fazíamos... Não era tão frequente, não era uma vez por mês, porque também vinha a época dos exames e depois ainda se abraçava. E então, não sei, se calhar fizemos... Cada equipa fez 3, 4 cervejas ao longo do ano. Eu sei que agora o Clube de Cervejeiros está maior ainda, está a dinamizar, já faz um concurso de cervejas, não só para quem está no Clube de Cervejeiros. Foi inclusivamente patrocinado pelo Quem Bebe por Gosto, por exemplo, com a Bela da Arte da Sabragem. Sim, e isso, acho que eles fazem uma coisa muito engraçada, dinamizam e dão a conhecer a cerveja artesanal. Na altura nós não tínhamos cerveja em churrascos, mas acho que eles agora conseguiram ter cerveja em churrascos também. Até há equipas, acho que equipa de rugby ou de futebol pediu tipo um barril para eles produzirem um barril de cerveja para o churrasco deles. Começam assim a dinamizar e a dar a conhecer a cultura da cerveja artesanal no meio estudantil. E acho que estão a fazer um bom papel. Na altura o clube foi fundado precisamente pelo Henrique Palma, cervejeiro na Dois Corvos. Não foi fundado? Não foi fundado por ele. Aliás, eu comecei a trabalhar, quando entrei no clube, ele era o presidente. Era o presidente. Mas esta minha piada serve à mesma. Posteriormente depois foste tu a ser o presidente e neste momento o clube está muito mais forte e muito mais... por isso vocês foram presidentes falhados que... Não, mas de que forma é que foi a experiência e de que forma é que tu te aproximaste dessa posição e assumiste essa posição? O que é que motivou a isso? Já é aquele facto de estar no meio de associativismo, sempre gostei. E por um lado, eu acho que também gerir equipas, acho que também foi aí também comecei a gerir uma equipa e como também me ajudou na Dois Corvos também a gerir equipa como production manager. Acho que foi essa. Não tenho assim não tenho uma história para dizer como é que cheguei a presidente. Basicamente houve eleições e aquilo eu gostava de estar envolvido, estava empenhado. Eu acho que foi por isso que fui eleito como presidente. E por outro lado, isso obrigou-me a estudar mais sobre cerveja. Porque enquanto estava lá ia aprendendo, ia ouvir falando com as pessoas e ia aprendendo como fazer cerveja e assim, mas assim que eu tivesse a responsabilidade de presidente, comecei a ler muita coisa, muita informação, porque por um lado eu tinha que saber mais para poder transmitir a informação. Então isso acho que foi um grande salto também para o meu interesse na cerveja artesanal. Tu dizias-me há pouco que as qualidades não, os meios técnicos eram bastante alargados e que vocês tinham todo o equipamento necessário para a produção de cerveja Sim, tínhamos que improvisar muito. Foi-nos concedido uma sala pequenina ao pé da cantina, que não tinha água, não tinha torneira. Então também acaba por não ser muito relevante na produção de cerveja. Sim, água, não é preciso água. Então, como aquilo ficava perto da cantina, tínhamos uma pequena sala dentro da cantina que acho que era preparação de sobremesas
acho que nunca faziam lá sobremesas naquela sala, não sei onde é que eles faziam sobremesas, mas era aí onde nós tínhamos emprestado uma panela de sopa grande, aquecíamos a água aí, tínhamos a nossa própria panela, mas e até era elétrica, sim, era uma panela elétrica, mas para ferver a água para os partes e assim, tínhamos para fazer, para aquecer nas panelas grandes da cantina. E lembro também havia lá sempre um funcionário que vinha sempre assim espreitar para ver se lhe davas uma cerveja, estava sempre, o Sr. Paulo estava sempre lá tipo à porta, e cerveja, essa deve ser bem boa, estava sempre lá à espera a ver se nós lhes dávamos uma cerveja. E davam-se, suponho? Não, acho que ele tinha problema com álcool e nós não queríamos estar a fermentar, sim. Mas pronto, depois levávamos a panela, o fermentador para dentro da sala e ficava lá a fermentar. Acho que eles agora estão muito mais equipados, já têm, não é uma Green Fider, mas tem uma panela, aquelas panelas mais automatizadas, e eu acho que são com muito mais frequência. Nice. De que forma é que, eu imagino que sim, e imagino que hoje em dia, e cada vez mais haja pessoas que queiram trabalhar na cerveja artesanal, na indústria da cerveja artesanal. Se calhar há 5, 10 anos não havia essa procura e começa a haver. E tampouco existem cursos específicos de produção de cerveja. Questiono-me eu e conheço alguns casos que aconteceu isso, e se calhar tu és um caso desses, mas não só, e já houve membros e posteriormente acho que também presidentes passaram pela Dois Corvos, que é o exemplo que eu conheço. De que forma é que isso leva, e talvez quem queira ser cervejeiro, de que forma é que participar no clube de cervejeiros será uma grande vantagem ou próxima da indústria? Acho que é o braçar, o clube de cervejeiros não era só também o braçar, também é o convívio, troca de ideias. Muitos que participavam no clube de cervejeiros também braçavam em casa, e então acho que é a comunidade que se forma no meio estudantil, e depois também por um lado existe, na altura de aprendermos equipas, também a parte de desafiar, tipo, tentar quem braçava melhor cerveja, competição saudável, e acho que é importante estar envolvido no clube de cervejeiros, por exemplo, mas claro que não é preciso um núcleo destes. Existe também uns rapazes que abraçam, já abraçam com alguma consistência, não são do técnico, não participaram no clube de cervejeiros, e eu acho que tentaram ajudar a montar um clube de cervejeiros na Nova. Acho que tudo o que é essas comunidades acho que são importantes para a cultura cervejeira. Acho que sim, eu concordo. Mas, por outro lado, e agora fazendo uma ponte para uma pergunta que te colocam, precisamente que se não... Aliás, vamos passar esse áudio, que é de uma pessoa que, curiosamente, tanto conheces tu bem como eu, é o João Pedro Pequito. Como é que é, grande Zé? Está tudo bem? Olha, 2 perguntas em uma. Primeira, se não tivesse ido para engenheiro, o que é que estavas a fazer agora? E se não tivesse entrado no técnico, qual é que seria a tua segunda opção de candidatura? Um grande abraço, espero que esteja a correr tudo bem por Londres. Portanto, o Pequito pergunta-te se não tivesses sido engenheiro, o que é que eventualmente serias? E se não tivesse entrado no técnico, onde é que terias seguido a tua jornada? É assim, só bem me lembro das minhas opções quando me candidatei à universidade. O técnico foi a minha primeira opção, onde entrei. A minha segunda opção acho que era a medicina veterinária em Trás-os-Montes. Porque eu sempre gostei muito da parte mais rural, onde cresci, e acho que seria essa a minha segunda opção. Acho que era essa. Não é o que eu gostaria de fazer agora, mas eu acho que na altura acho que era essa a minha segunda opção. E é isso. Se calhar estaria numa vacaria, mas eu era tipo veterinário mais de grande porte, não era dos pequenos portes, tipo cães, gatos. Eu gosto muito de animais, mas acho que na altura era mais tipo de grande porte, e
e assim. Estamos a ver exatamente imagens do que o Zé poderia ser, com uma luva bem grande. Curioso, obrigado à edição de imagem e produção deste programa. Depois, neste caso, aliás, ainda no técnico, a tua tese de mestrado acabou por ser no Brasil, e questiono-me porquê, para além de, imagino que tenhas ido por clima, não é? Por querer conhecer uma realidade diferente. Porquê que decidiste que a tua tese de mestrado deveria ser sobre o poder antioxidante do mirtilo? Na cerveja. Na cerveja artesanal. Já tinha feito um Erasmus em França, perto de Paris, em Compiègne. E se eu quisesse receber bolsa, já não podia fazer na Europa, já tinha recebido uma bolsa de Erasmus. Então, claro, estudante, gostava de fazer um outro Erasmus ou um outro intercâmbio. O Brasil não é Erasmus, não faz parte da Europa. E essa foi a opção, olha, o Brasil tem uma bolsa Santander, eu posso concorrer porque a minha outra bolsa não era do Santander, era do Erasmus. Olha, por que não? Então, falei com uma rapariga, já tinha feito lá uma tese antes, e ela deu-me o contacto do orientador. Falei com o orientador, ela tinha falado também com o orientador já, tipo, há aqui um estudante que quer ir para o Brasil, e ela tinha-lhe dito que eu já tinha feito estágios na das Covas na oitava colina, e ela disse-lhe que eu gostava de cerveja artesanal, e essa pessoa também fazia cerveja artesanal em casa. E então ele tentou arranjar uma tese de mestrado relacionada com a cerveja artesanal. Santa Catarina, no sul do Brasil, começaram a tentar impulsionar o cultivo de mirtilo no interior. Então o meu professor achou engraçado que podia ser feito um trabalho académico que juntasse uma outra utilidade para o mirtilo. E cerveja artesanal, que também em Santa Catarina também é muito forte. O Festival de Blumenau, cerveja artesanal é em Santa Catarina, perto ali de Florianópolis. Então ele sugeriu-me esse tema, ainda pensamos outros temas à volta disso, e esse foi o tema que eu escolhi. E descobriste que tem poder antioxidante? Antioxidante, sim. Tanto o mirtilo como a cerveja tem poder antioxidante. A cerveja artesanal, a cerveja escura, devido aos maltes torrados, tem mais poder antioxidante. O poder antioxidante faz bem às pessoas, à saúde, Por isso o que é dito. Já sabem, bebam cerveja escura. E o mirtilo também tem poder antioxidante, tem as antocianinas, polifenóis, e juntando os dois, eu estudei quais é que seriam as condições, não estudei muitas condições, fiz 4 cervejas e em cada cerveja dividia aquilo em lotes mais pequenos e juntava o mirtilo congelado, o mirtilo sem casca, com casca, o mirtilo aquecido a uma temperatura ou fervido, e estudava a estabilidade dos antioxidantes na cerveja. Aprendeste algumas coisas, não só no Brasil, mas depois com a tua experiência, neste caso com a tua carreira na Dois Corvos, e esta pergunta que vem de seguida não tem que ser referida especificamente a Dois Corvos, mas parece-me que seja sobre algo que tenhas feito, que talvez normalmente não o dirias em voz alta, mas perceber... Aliás, vamos ouvir. Então, Zé, eu queria que tu falasses um bocadinho das situações, não é? Tu fizeste nesta vida cervejeira em que tu não gostas muito de falar sobre o assunto, não é? Tipo, ignoras na vida. Pronto, e era isso. Beijinhos. Portanto, a Diana pergunta-te em que situações é que fizeste merda. Pronto, o que é que podemos saber? Assim, acho que isso acontece a toda a gente. No meu caso, eu acho que aqui ainda não fiz nada de muito grave. Na Dois Corvos, claro que houve alguns acidentes, acontece, então, principalmente quando uma pessoa distrai-se ou dá um dia que está mais distraído e pode cometer alguns erros. Eu acho que não tenho certeza, não sei se foi
no último lote de Galáxia, não tenho certeza se foi o último lote de Galáxia das Corvos, em que eu tinha esquecido de fechar uma válvula e acabei por mandar o mosto para dentro do HLT, do tanque de água quente, e outra parte para dentro do tanque para o fermentador. Então comecei a ver a régua da água ficar escura e eu apercebi-me logo, fechar a válvula, e depois até me lembro, na altura veio o Scott, estava a fazer uma visita e olha para mim e aponta-me assim para a régua e eu disse: eu sei, já vou resolver. Primeiro deixa-me fazer um knockout para dentro do tanque, a cerveja não aconteceu nada de grave à cerveja, foi só ali uns litros, se calhar 100 ou 200 litros de mosto que foram perdidos para o lado, mas o resto da cerveja não estava contaminada, nem tinha acontecido nada. Eu assim: Scott, deixa-me só acabar aqui isto, fechar o tanque e depois já vou resolver. Depois, claro, tive que limpar o tanque de água quente, mas pronto, isso foi uma das coisas do meu percurso. Tens uma carreira promissora aqui, né? Eventualmente descobrir o que é que se pode explodir, mas eu acho que de certa forma acabam por ser aprendizagens e ao longo das nossas carreiras sempre temos bumps in the road. Nunca mais me esqueci de fechar aquela válvula depois. É uma forma de aprendermos. Mas nesse ponto, e recordo-me há umas semanas falarmos sobre a questão da educação na indústria cervejeira, que em Portugal existe muito pouco. É difícil alguém que eventualmente aos 17 sonha ser cervejeiro em vez de ser jogador de futebol ou astronauta, mas não é especificamente fácil em direto pensar, ok, quer ser cervejeiro, como se quer ser veterinário e tens um caminho académico fácil e existente. Pergunto-me porque é que não temos Assim, eu acho que o mercado também está a evoluir, mas ainda não é grande o suficiente para, por exemplo, termos uma turma de 20 alunos todos os anos, ou 20 cervejeiros todos os anos a serem formados. Não temos uma indústria que consegue absorver essa turma, se houvesse uma turma de 20 alunos ou assim. Eu acho que é muito por causa disso. Depois temos acesso, pronto, aos cursos online que existem, por exemplo, aqui do IBD, aqui de Inglaterra. Eu acho que é parte muito por isso, não temos uma indústria que consiga absorver tantas pessoas por ano, para fazer sentido ter um curso especializado. Acho que é importante e acho que se começa a ver em Portugal. Acho que na altura era muito à base de workshops, havia formações, por assim dizer, muito à base de workshops de como fazer cerveja, se calhar um nível um pouco mais avançado ultimamente, mas não assim muito. És uma grande fornada dos primeiros cervejeiros, estavam todos porque foi o teu... Foi o meu arguente. Para pessoas normais, não iluminadas como tu, o teu coordenador de estágio, de certa forma, não? Não. Como é que traduzes isso para palavras? Estás a falar do Fernando Gonçalves? Sim. O arguente é quem vai avaliar a tese de mestrado. Ou seja, uma pessoa fora do projeto, em que vai ler a tese e depois tu fazes uma apresentação de 20 minutos e depois tens um arguente que vai dissecar a tese, vai-te fazer perguntas, vai-te apontar o dedo a erros. E foste tu que escolheste o Fernando, não? Não, foi a minha orientadora. Ou seja, eu tinha um orientador no Brasil e uma orientadora em Portugal, a Marília Mateus. Eu acho que ela tinha estudado, ou conhecia o Fernando do técnico, porque acho que o Fernando estudou no técnico, e ela conhecia o Fernando e sabia que o Fernando tinha muito conhecimento no mundo da cerveja artesanal, e então faz sentido ter alguém que vai avaliar a tua tese conhecer o tema da tese. Normalmente tem que conhecer o tema da tese. E ela sugeriu o Fernando, falou com o Fernando aceitou e foi o meu argumento da tese. Não especificamente relacionado, mas talvez. Temos uma pergunta da Lara, que gostava de saber de que forma é que pode explorar
O que é que tu farias se não tivesses limites? Vamos ouvir. Olá! A minha pergunta é: qual é que é a cerveja que tu curtias broar e que tipo de levedura é que gostarias de usar? Alguma razão em especial? O que é que esperarias tirar desse combo? E a segunda pergunta era o quê? Ouvi dizer que tens um novo projeto profissional, parabéns, e espero que estejas contente. Sentes que vais ter a oportunidade de contribuir com aquilo que sabes e quem tu és? Se sim, de que forma? Portanto, pergunta-te, a Lara, se achas que vais ter oportunidade. Primeiro, que cerveja é que. Aliás, a primeira cerveja que gostarias de broar e que levedura é que usavas? Não sei bem. Sinceramente não tenho assim uma cerveja que seria tipo a minha cerveja para abraçar. Mas acho muito interessante as Wild Beers e aí acho que dá para brincar muito com leveduras. Existem tantas leveduras diferentes e acho que seria esse estilo de cerveja, qualquer coisa bretado, paleococos, fazer um mix fermentation, misturar as leveduras e ver o que é que acontece. Eu acho que seria uma cerveja que gostava de abraçar e brincar com. E por outro lado, se aqui na Pillars, se achas que vais ter espaço e se já tens vindo a provar isso ou não, consegues mostrar o teu conhecimento e a personalidade que tens da cerveja? Acho que sim. Aqui a Pillars é mais focada no core range, nas cervejas core. Fazemos algumas experimentações, umas 6 por ano. Uma ice box nunca tinha feito. Congelamos a cerveja no tanque, retiramos a cerveja sem o gelo e torna uma cerveja mais alcoólica, mais complexa também, mais corpo, tiras a água. Isso é muito engraçado de fazer. Ou seja, sendo uma fábrica mais focada uma cervejeira mais focada no core range, muita parte da evolução passa por otimizar receitas, otimizar processos. Eu gosto disso, eu gosto de ser criativo e estar a pensar, ok, como é que nós podíamos encurtar ou arranjar a forma de fazer este processo mais rápido ou mais melhor. Às vezes não é só. Existem tantas formas de estar a transferir uma cerveja ou purgar um tanque e aqui passa muito por aí, por tentar ser mais criativo e estar a experimentar, olha, vamos tentar purgar o tanque desta forma, vamos medir agora o oxigênio, vamos tentar ver quanto CO2 nós gastamos nesta técnica. Agora vamos tentar, ok, vamos fazer outra técnica para ver se conseguimos poupar algum CO2 de tempo e na mesma ter um resultado aceitável. E tu achas que consegues demonstrar a tua personalidade através da cerveja? Através da cerveja? Através da cerveja, acho que sim. A personalidade também vimos precisamente na noite de ontem e se questionam o porquê destas olheiras, o porquê do nosso cérebro não estar tão fluido como normalmente, como nos apraz, será precisamente por termos ido conhecer a Beer Mile Londrina, onde uma área da zona este de Londres, onde encontramos bastantes cervejeiras artesanais e foi onde passámos algumas horas da noite de ontem e aqui fica o jogo. Estamos aqui na Beer Mile em Londres, à porta da Brew by Numbers. E aqui onde tu costumas encharcar a vela? Nem por isso é em casa, fica mais barato. Para mim a Kernel é uma das melhores cervejeiras aqui em Londres. Sinto um prolongamento da tua voz diferente do espaço onde estávamos antes. O que é que achas da influência do ChatGPT no universo da cerveja? Eu acho que pode ser muito útil a nível de marketing e não
não sei mais. Pode ajudar a criar receitas, mas ainda não prova cervejas, por isso não é só desenhar a receita, o importante é o processo. Eu acho que vamos beber ali uma Nitro Porter e depois vamos à London Beer Factory ou Barrel Project. Estamos na London Beer Factory e infelizmente paramos com um cenário terrorífico. Isto é um dos problemas muito graves aqui em Londres. Tens de reservar com muita antecedência porque muitas vezes esgota. Olha, acho que vamos voltar para a Cloudwater e logo se verá. Que grande cenário aqui. Olha, mandei-te uma foto. Zol. Eu tenho mais uma oportunidade. Sabragem! É para esta merda, caralho! Esta merda não parte! Mas caralhadas! Esta merda não. Olha, mas tenho a dizer. Espera, isto não está aí bem. O Zé é tipo. É brutal. Tipo, estás a ver a cena do Toy Story, que é até o infinito e mais além, é o Zé. Trabalha bué e está sempre com um sorriso na cara. Gostei muito da expressão da Diana. Acho que a Diana foi muito simpática com as suas palavras. Enquanto o copo caiu no chão. Pá, eu não sei o que aconteceu. Sinceramente sigam a sua paixão. E é assim o final de uma portuguesa no estrangeiro. Temos a dizer, eu e o Zé temos a dizer que esta noite foi muito fixe. Portanto, venham a Londres, vão visitar a Pillars. Isso não faz parte da Birmad. Não faz parte da Birmad, mas é awesome e o Zé trabalha lá e faz. Porque o Zé merece! Venham cá. Como podem ver, poderá ser divertido fazer uma milha para além de ser maior do que no sistema imperial. Foi bem longa, a noite prolongou-se e a nossa dicção sofreu de alguma forma algumas consequências, mas não deixou de ser uma boa forma de conhecermos a cerveja artesanal em Londres. E como podem ver, estamos fresquinhos como alfaces hoje, e é precisamente por isso que continuamos já a beber uma nova cerveja. Como vocês viram, fui raptado pelo Tiago e o Tiago obrigou-me a beber. Eu nem queria beber, nem gosto de beber muita cerveja, e o Tiago obrigou-me, forçou-me a correr aquela milha para claro, meter estes vídeos. Os conteúdos importantes. Parece-me que estás no struggling. Não trouxe aqui a minha navalha, mandasse com a navalha no bolso. Não. Isto claramente, como uma boa parte de vocês reconhece, existem outros métodos de abertura de garrafas que são muito mais eficientes. Desafio-te a sabrar esta com Axe. Sou bem capaz de já ter sabrado garrafas com Axe. Se correu bem, talvez nem sempre, mas faz parte. Agora que estás aliás, antes de vires para a Pillars, estavas na Dois Corvos, eras Production Manager, e como bem sabemos, o perfil de cervejas da Dois Corvos é bastante variado, bastante criativo, e neste caso a Pillars parece-me bastante diferente no ponto de vista experimental e de variedade, ainda que neste caso estamos a ver uma cerveja mais experimental, mas como é que foi se foi um choque grande deixaste de ter produzido dezenas de cervejas diferentes eventualmente por mês ou por semestre, comparativamente aqui que tens um portfólio muito menos abrangente? Sim, por um lado há um choque nisso de fazer experimentações e estar sempre curioso e provar a cerveja ao tanque e a ver cervejas diferentes, sempre a sair e estar entusiasmado com o lançamento da nova cerveja, ver o novo rótulo. Isso claro que cria entusiasmo. Aqui na Pillars eles estão mais focados a ter um core range de lagers, uma Hop Lager, uma Helles e uma Pilsner. Depois fazem essas 6 cervejas por ano. Todos os anos pelo menos uma vez fazem a Ice Walk, que é esta cerveja que estamos a beber, que nós congelamos
e se calhar é a cerveja, por assim dizer, que mais excitamento, mais exciting nós temos aqui, é ver a cerveja congelar e tirar-lhe o gelo e ver quanto é que conseguimos subir o álcool. Eu acho que existe mercado para as dois tipos de cervejeiras, esse mais experimental, que é a Dois Corvos. Eu acho que é esse o público da Dois Corvos, procura sempre uma cerveja nova, enquanto aqui o público da Pillars já sabe quais são as cervejas deles, gostam e bebem sempre essa cerveja quando vão a um pub. E depois é um mercado diferente. O mercado das Corvos está mais focado se calhar nas ales, a exportação, também tem a Prata Lager, e se calhar é o foco principal para Portugal, diria eu, se calhar, ou a Prata é aquela cerveja que em Portugal é muito bem aceita pelos restaurantes e é uma lager, ou seja, eles fazem aqui também, diferenciam-se das outras craft beers mais ales, para tentar entrar naquele nicho das lagers. Normalmente a cerveja é mais barata. Aqui no UK o álcool tem que ser mais baixo. As pessoas preferem álcool mais baixo porque também bebem sempre as pintas, as pints, ou como tu gostas de dizer, pintas. Que nós estamos a ver ontem que aquilo são 560 e qualquer coisa, aquilo é mais de meio litro de cerveja. Acho eu, mililitros. E é isso, acho que é um mercado, há espaço para as duas cervejeiras e acho que o público é diferente. Mas tu quando vieste para cá, ou seja, o facto do mercado inglês a nível de cerveja ser muito mais abrangente, vês que é uma possibilidade para ti de, a nível de carreira, teres muito mais variedade? Ou como é que comparas nesse caso com Portugal? Sim, aqui há muitas cervejeiras e muitas cervejeiras que abrem são muito focadas nas neipas, nas IPAs, mas quase todas elas, se formos a ver, têm uma lager. E eu achei este projeto interessante, que é, vamos nos focar então só nas lagers e entrar neste nicho de mercado só das lagers. E é um mercado totalmente diferente. Para já compete diretamente com as cervejas lagers comerciais, por isso o vender lager se calhar é mais difícil, por assim dizer. E aqui todos os pubs têm mais do que uma torneira, como em Portugal. Se calhar também é um mercado diferente, em que convencer alguém a ter uma craft se calhar deve ser mais difícil. Aqui o mercado está mais aberto e como há muitas torneiras, mesmo que um pub tenha cervejas mais comerciais, consegue sempre ter mais uma torneira ou duas dedicadas às crafts. Aí o mercado é diferente. Mas tu achas que a nível de potencialmente de carreira, tipo, o mercado em Portugal acaba por ser, de certa forma, relativamente reduzido e é fácil sentirmos que não existe muito mais, ou seja, se estivermos confortáveis e de facto estar em Portugal, as possibilidades que existem são relativamente reduzidas, não é? Vês isso de forma diferente aqui? Não acho que não é de nenhuma assim tão diferente. Aqui também o mercado é maior, mas por um lado acaba por ser pequeno também. Tu facilmente conheces todos os nomes, não todos os nomes, mas todas as cervejeiras. Não há... Aqui, acho que a grande diferença também é aqui vende-se muito local. Principalmente a Pillars foca-se mais a vender local em Londres, norte de Londres, e se calhar nas outras cidades também. Não é se calhar, existe certeza cervejeiras que vendem mais só locais. Ou seja, tu não consegues ganhar um nome também nacional, enquanto em Portugal todas as cervejeiras vendem para Portugal inteiro. Não há uma cervejeira, se calhar tirando, não sei, lotes mais pequenos, tipo Quimera, ou são brewpubs que vendem para ser local. Aqui o mercado acho que nisso também existe muito brewpubs, mas mesmo assim, nesta dimensão da Pillars, já tem uma dimensão razoável, continua a vender só muito local. Tiveste
recentemente, quer dizer, não foi recentemente, mas a questão do Brexit, que afetou de forma grande o mercado, aliás, vários mercados, mas inclusivamente o da cerveja artesanal. Mas nem tanto pelo mercado, tiveste alguma dificuldade, algum desafio por causa do Brexit? Sim, ou seja, eu consegui vir para o UK porque a minha namorada teve o visto, recebeu o patrocínio da empresa para ter visto, e eu, como eles chamam Partner Visa, morávamos na mesma casa há mais de 2 anos, consegui ter o visto. Tive o primeiro visto recusado, porque basicamente para o Partner Visa, ou tens de estar casado, e nós fomos à junta de freguesia, fizemos união de facto, traduzimos os documentos, submetemos e não reconheceram a união de facto. Mas na união de facto, na junta de freguesia, no papel diz que a junta de freguesia reconhece que estou na mesma morada fiscal há mais de 2 anos, ou seja, vivem juntos há mais de 2 anos. Mas mesmo isso traduzido, cá acho que não existe esse estado civil, então rejeitaram. Tive que pagar outra vez outro visto, metemos fotos de viagens em conjunto. Basicamente nós ligamos a um consultor que ajuda nos vistos, e ele é que nos disse todas as papeladas, tínhamos tudo certinho, nós não queríamos estar a falhar uma segunda vez, que o visto também não é barato. E ele ajudou-nos, disse metam fotografia, passagem, aviões, bilhetes de aviões que têm os 2 nomes também, faturas de eletricidade ou de gás com morada, tipo uma por cada ano, por cada trimestre, ou assim, e consegui ter o visto. Se não fosse assim, eu acho que no mundo cervejeiro é muito difícil vir para o Reino Unido sem visto. Quando eu estava à procura de trabalho, já sabia que vinha para cá, mas eu não tinha o visto, estava à procura de trabalho, tinha a minha morada lá a dizer Lisboa, Portugal, e nunca tive uma resposta. Assim que meti UK, comecei a ter respostas. Quando já me decidi vir para cá, mesmo sem trabalho, à procura de trabalho, para poder ir a entrevistas ou assim, aí consegui arranjar trabalho. Porque acho que estas empresas, já existe mais cervejeiros no Reino Unido, em Portugal se calhar são mais raros, por assim dizer, ou seja, não há muitos cervejeiros em Portugal. Aqui existe, historicamente é muito mais história de cerveja, há muito mais pessoas formadas ou com experiências em cervejeiros, então um bocado mais dinâmico. E eles não pagam, ou nunca encontrei nenhuma cervejeira que pagasse o visto ou que fosse sponsor de visto. Ou seja, eles contratam já pessoas com visto. Eu acho que se não tiveres visto é muito difícil vir para o Reino Unido. Ontem estávamos na Beer Mile e foi a minha primeira vez especificamente na Beer Mile, embora já tenha vivido aqui em Londres há alguns anos, e na altura não estava tão exposto. Aliás, a minha primeira cerveja artesanal, curiosamente, foi em Londres, foi em Shoreditch, na Brewdog, e que depois acabou por me levar a outras circunstâncias, e já nessa altura existia o Beer Mile, mas de que forma é que o Beer Mile se pode comparar com Marvila, por exemplo? Sim, acho que por um lado compara-se, que é o facto de ter o público de cerveja artesanal procura sempre diversidade, e o facto de ter ali na mesma rua ou no mesmo bairro, Marvila ou Beer Mile, mais do que uma cervejeira, e ser um local de produção. Se bem na Beer Mile agora muitas delas não têm local de produção lá, têm só o tap room. Acho que é um público que gosta de experimentar e que não é fiel a uma marca, gosta de experimentar tudo. E acho que é uma comunidade que se existe, uma entreajuda assim também entre as cervejeiras, porque o facto de ter um tap room na Beer Mile, já se sabe que vão ter clientes que gostam de cerveja artesanal. E ter isso reunido num só local é bom para todos, porque acho que é o mesmo que acontece também em Marvila. Toda a gente tem a ganhar em ter um tap room ao lado de outros tap rooms. É um bom exemplo disso. Temos agora uma participação do público que refere especificamente um dos desafios, se tiveres que conduzir, por exemplo, mas que depois faz outra pergunta também. Ó Zé, aí conduz ao contrário. As borbolas também são ao contrário?
O que ele diz? Aí conduz ao contrário, as broads também são ao contrário. E depois... Agora um bocadinho mais a sério, Zé. Como é que está o mercado de cerveja sem álcool pelo Reino Unido? Tem sido uma tendência a crescer muito pela Europa e tenho curiosidade de saber um pouco mais como é que as coisas se fazem por aí. Portanto, o Jorge pergunta-te, primeiro, se precisamente por se conduzir à direita, se as broads também são ao contrário, e depois pergunta-te especificamente e tu falavas das cervejas de menor teor alcoólico, que é mais comum aqui, mas o Jorge fala-te da questão do alcohol free especificamente, e que tem vindo a crescer a nível europeu, imagino não, seguramente, mas e de forma é que vês esse crescimento aqui no Reino Unido? Começando com conduzir ao lado contrário, ainda não conduzi aqui em Londres, só bicicleta. Os cruzamentos é mais difícil, tens que pensar para onde é que tens que ir, mas por exemplo, eu ando muito a pé aqui em Londres e ainda agora eu sei que é o contrário, mas não consigo deixar de olhar para o lado errado da estrada quando vais atravessar uma passadeira. Tu sabes, mas é inato, tu estás a 20 e tal anos a olhar uma direção antes de atravessar a passadeira, aqui tipo, chegas lá, o que vale é que estás escrito no chão muitas vezes com as setas, então eu vou sempre olhar para o chão, ok, agora é para ali, agora é para ali. Mas tem sido muito confuso de atravessar a estrada aqui em Londres. É um desafio difícil de ultrapassar, sofri com isso e acho que nunca ultrapassei. Mas neste caso a cerveja artesanal, a cerveja sem álcool, de que forma é que existe essa força aqui no Reino Unido? Já se vê aqui no Reino Unido cervejeiras focadas só em cerveja sem álcool, e em todos os locais, todos os tap rooms e assim, existe sempre uma opção de cerveja sem álcool, tipo guest. Chegas, acho que isso não acontece em Portugal. Em Portugal tu não consegues ir a um tap room de cerveja artesanal, tirando se calhar as bottle shops, mas o tap room de uma cerveja artesanal e tem lá uma opção sem álcool. Aqui há a opção sem álcool em todo o lado. Tu achas que isso vai acontecer em Portugal, por exemplo? Em Portugal, curiosamente, vê-se muito pouco, se existe alguma coisa sequer, de cerveja sem álcool. Aliás, existem algumas referências, mas é algo que não se procura em demasia. Tu achas que a tendência em Portugal também passará por aí, não? Não sei, mas eu acho que o facto de ter isso como opção é sempre bom, ter uma opção sem álcool. Mas não vejo isso ser uma grande tendência em Portugal, sinceramente. O sem álcool é uma tendência. Agora, o baixo álcool, baixo teor de álcool, acho que isso já se fala há muito tempo, das table beers e assim. Por acaso aqui no Reino Unido vê-se muito, mas também tem a ver por causa disso, de ser a pint, ser a norma. Tu chegas a um bar, pedes uma pint e vem um copo, pedes uma cerveja e vem um copo pint. Em Portugal a norma é half pint, é o 25 ou 20 centilitros. Por isso é que aqui o mercado pede cerveja com menos álcool. Mas nós ontem começámos precisamente na Kernel, onde eu vi exatamente, não sei se a minha primeira e segunda, mas pelo menos a primeira foi uma table beer de pinta e era uma cerveja tipo com 3% ou algo assim. E para mim tem muito mais, ou seja, entre isso ao beber uma IPA de 7%, por exemplo, acho que é fantástico poder beber uma table beer de 3%, com a mesma graduação alcoólica do que se estivesse a beber uma meia IPA de 7%, e acho que isso acho que é interessante. Mas aqui na Pillars, o portfólio que vocês têm acaba por ser, de certa forma, mais reduzido. Pergunto-me se tem alguma cerveja também sem álcool ou não, e table beers eventualmente. Não temos cerveja sem álcool. Temos disponível no tap room, mas de outras cervejeiras. As nossas cervejas já são todas, por assim dizer, com baixo teor alcoólico. Tirando esta aqui, que é uma Icebox, tem 7,5%, e acho que há uma edição que tem se calhar 10%.
As outras cervejas são todas abaixo de 5% de álcool. Temos a Pilsner tem 4%, e depois a Hop Lager e a Helles acho que são 4,8% ou 4,5%. São todas abaixo de 5%. Por isso são consideradas com baixo álcool. Baixo teor alcoólico. Que outras referências é que tu tens aqui no Reino Unido, ou o que é que tu procuras eventualmente quando vais a uma bottle shop? Sim. Onde tivemos ontem, na Carnel, para mim a Carnel faz cerveja com faz boas cervejas, não produz assim, produz estilos mais clássicos, IPA mais clássica, e fazem experimentação, inovam mais nos lúpulos que utilizam. Eles não têm bem assim, acho que um core range, mas eles têm sempre aqueles estilos disponíveis, mas tipo com lúpulos diferentes. As Tables Beers também começaram a fazer, já fazem há algum tempo, mas também são boas. E depois assim no mercado mais Esotérico? mais diferente não, mas mais assim no mundo das neipas, a DEA, a Track, também são duas referências muito boas. Cloudwater também faz coisas consistentes e boas. Ontem acabamos por provar também aquelas Wild da Cloudwater, acho que nunca tinha provado. Para mim a Cloudwater era cervejas. E eu acho que foram essas as cervejas que te empurraram a um estado mais, principalmente na dicção, mais... E tenho a dizer que o material é muito bom, a garrafa, o vidro, bom fornecedor de vidro. E podemos inclusivamente ter aqui a participação de alguém, já que estamos a falar de estados inebriados, um ex-colega teu, que eu normalmente não gosto de suportar bullying, neste caso parece-me bullying, claro, mas terei que dar a oportunidade neste caso ao Henrique Silva. Oi, só gostava de perguntar porque é que esse menino, quando está com os copos, tem de repetir 30 vezes. Está sempre a dizer a mesma coisa. Bem, Grande abraço. de facto isso é verdade, mas acho que podia ser pior. Achas que conseguias repetir mais do que 30 vezes? Não, podia-me dar para fazer outras coisas quando estivesse mais alcoolizado. Acho que repetir coisas, acho que não é assim tão mau para as outras pessoas. Qual é algum episódio que tenhas que seja aceitável de referir? Partilhar? Não, acho que não. não me lembro assim de nenhum episódio. Eu se calhar posso encontrar alguma fotografia. Se Mas encontrar alguma não fotografia. tens o áudio de eu a repetir coisas. Justo, boa. Estavas a falar a nível de referências britânicas, mas agora abrangendo um bocadinho mais, eventualmente a nível europeu ou até mundial, se for relevante. Que referências é que tens? Não sei. Depende dos estilos, depende. Não sei, assim. Dois Covos é uma boa referência. É ser uma boa referência e fico curioso para provar as novas cervejas que eles estão a lançar. Mas depois, nosso colega do Jorge, a Moas Letter, a Imperial Stouts, inovação e a volta da Imperial Stouts é muito interessante. Mas não tenho assim referências cervejeiras. Gosto de provar, sou curioso, gosto de provar um pouco de tudo, mas não tenho assim uma referência. Faço muitas coisas boas por aí, depois também podes ter o azar de. Há sempre uma cerveja, se calhar uma cervejeira que não gostaste tanto, mas depois as outras à volta compensa aquela que tiveste mais experiência. Sim, eu acho que procurando cervejas diferentes e se calhar nem é tanta marca. É uma pergunta que eu tenho sempre muita dificuldade a responder também, porque assim, parece-me difícil de encontrar. Existem muitas marcas que fazem boa cerveja, às vezes nem é só a marca que faz sempre cerveja, é aquela cerveja específica. E depois há muitas se calhar que são boas, mas que nunca provaste. Também existem tantas, por exemplo, americanas. Americanas não provei assim ainda muitas cervejas americanas, então
sei que se faz coisas boas lá, mas por exemplo, para o mercado que eu não conheço. E então também não posso dizer qual é que é a minha favorita. Olhando para o futuro, e se calhar tu acabaste de chegar a Londres, obviamente não tem muito sentido falarmos de um futuro imediato, mas se pensares andar para a frente 5 anos, talvez 10 anos, como é que tu te imaginas? Sim, os planos agora é ficar aqui pelo UK, por Londres. Sinceramente ainda não pensei no que é que me via daqui a 5 anos ou assim, porque também acabei de mudar de país e tipo, acabei por uma vontade minha também era sair de Portugal ou ter uma experiência internacional e acabei de atingir isso e agora estar a planear mais 5 anos é um pouco difícil, mas sim, continuar na cerveja. Mas se calhar pode não passar por imaginar os outros sítios, mas talvez o que é que tu, enquanto cervejeiro, ou lá está, se calhar deixas de ser cervejeiro e passas ou seja, gerir equipas ou assim, sim, sempre gostei de gerir equipa, de ter essa função. Sim, se calhar para passar a minha evolução vai ser tentar crescer e se calhar gosto também muito de estar no terreno, muito de estar no cellar, na adega, por assim dizer, e estar a fazer os papéis todos. Acho que não vou deixar, mesmo que passe para uma etapa, para um patamar mais acima, de chefia ou assim, gostava sempre de ter algum trabalho também no terreno. Porque não me vejo muito a ficar atrás de um computador, a estar no escritório ou estar em reuniões atrás de reuniões. Eu gosto mais de estar ativo, estar a mexer nos equipamentos, a engarrafar ou a embarrilar ou em paixão. Todos os cervejeiros passam horas a limpar e acho que é importante. E acho que também é aí que tu consegues mostrar o teu valor para a tua equipa e também consegues perceber as dificuldades. Eu estando a limpar ou a engarrafar, posso tentar pensar de como é que eu posso otimizar isto. Se estiveres só a olhar as pessoas a fazerem, se calhar não te chega a ti as dificuldades, ou se calhar a pessoa está a fazer aquilo tão repetidamente que para ela é sempre isto e isto, e não pensa numa forma de otimizar. E eu gosto de estar sempre a tentar otimizar as coisas e para isso eu acho que tenho que também estar envolvido no terreno. De forma a terminar, que palavras é que deixavas a alguém que tenha o sonho precisamente de passar, como dizias, horas e horas a limpar o chão, que é o clímax, o apogeu da carreira cervejeira. Não, mas que palavras é que darias, talvez um pouco inspirado no teu percurso, ou não? Sim, eu acho que para já, isso acontece muito em Portugal, todos os cervejeiros são muito autodidatas, leem muitos livros, procuram na internet como é que se fazem as coisas, mas também acho que em Portugal o mundo cervejeiro é muito aberto e é muito fácil de estagiar ou fazer voluntariado em cervejeiras e ter uma primeira experiência em cervejeiras dessa forma. E a minha palavra é mesmo, contactem a cervejeira ao pé de onde vocês moram e perguntam se podem ir assistir o processo, ajudar a engarrafar, ajudar a abraçar, moer malte. É sempre bom ter alguém que te ajude a moer malte, é uma tarefa muito boa de se passar para outra pessoa. Muito boa, é muito boa. Mas sim, acho que diria que é essa, contactem a cervejeira onde vocês moram. Há já muitas cervejeiras em Portugal, já não preciso ir a Lisboa para ter uma experiência numa cervejeira. Cada vez mais conseguimos ter nas ilhas, na Madeira, nos Açores, o pessoal a ter a ver coisas boas a acontecer e cervejeiras a crescer. Depois é isso, há sempre homebrewers por todo lado também, e eu acho que é uma rede nas cervejas do mundo, o pessoal partilha dúvidas, partilha. E diria contactem essas pessoas e tentem envolverem-se no cerveja artesanal com esses. Muito bem, obrigado Zé. Obrigado, Tiago. Obrigado à Pillars por nos receber também.
E assim foi mais um episódio do Quem Bebe por Gosto, neste caso com portugueses no estrangeiro, cerveja sem fronteiras. Podem nos seguir no Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, parece-me que sejam as plataformas iTunes, Spotify. Subscrevam, acompanhem-nos para mais episódios e vamos seguir também para o próximo episódio aqui no Reino Unido, por isso mantenham-se atentos. Meu nome é Tiago Lopes, eu comunico cerveja, este foi o Quem Bebe por Gosto e vemos no próximo episódio.